qual eu não sou digno, mas o Senhor me separou para fazer, uma honra da qual eu não mereço. E mais uma vez declaro diante da igreja e diante do Senhor a minha alegria por fazer parte de uma obra tão grandiosa. E louvado seja Deus hoje e para todos sempre. E me alegro também por estar aqui com vocês, por vocês estarem aqui ouvindo essa palavra tão poderosa que transforma vidas no nome de Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 28, e nós vamos ler, meditar, refletir a partir do verso de número 10, amém? Já ensinei para vocês como encontrar esse livro, amém? É bem fácil, vou ensinar de novo. Pega do final da Bíblia, volta a 65 livros que você vai encontrar, amém? O tema da mensagem é Deus quer aliança. Eita, são poucos que querem, hein? Amém? Você que está acompanhando a gente aí pelo canal Servo Sou, seja bem-vindo. Estamos alegres por você estar acompanhando essa mensagem. Bom seria que você estivesse aqui, podendo esteja conosco, amém? Você que está acompanhando aí a mensagem, e esse recado se estende a toda a igreja. Todas as mensagens aqui ministradas, elas são compartilhadas no canal Servo Sou, canal da igreja. Pastor, ainda não conhece esse canal. É simples, vai lá no YouTube, coloca Servo Sou, você vai ver que vai ter o logo da igreja. É só você clicar nesse logo e vai ter um sino. Clique lá 3 vezes que você vai estar inscrito, e toda mensagem que for publicada no canal da igreja, você vai receber essa mensagem, um comunicado no seu smartphone, uma mensagem que você vai poder rever, que você vai poder compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Então, seja para a igreja aqui presente, seja para você que está aí nos acompanhando pelo canal Servo Sou, compartilhe essa mensagem, não deixe de compartilhar, envie para os seus amigos, amigas, até para quem você não conhece, envia a palavra. O povo, a terra, precisa ouvir a palavra, amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo de número 28, a partir do verso de número 10, a minha versão aqui ela está na NVI, mas como constantemente nós temos lido a King James, pode deixar King James, vamos acompanhar pela King James, amém? E a palavra do Senhor vai dizer assim, nós vamos refletir do verso 10 ao 15, amém? Diz assim, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. 11. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, ou seja, para dormir, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Verso 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 13. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu dou a ti e à tua descendência. Verso 14. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o ocidente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Verso de número 15. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Amém? Vocês podem aplaudir ao Senhor Jesus? Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é poderoso. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre este culto aqui, né, chamados para servir. Está olhando a todos nós.
E isso é maravilhoso, ter os olhos de Deus sobre nós, o cuidado de um verdadeiro pai. E como é bom ser cuidado por Deus. E quantos se sentem cuidado por Deus aqui? Diga amém. Isso é maravilhoso. E quando nós entendemos isso, isso é uma transformação na nossa vida. Eu particularmente, no que diz respeito à paternidade de Deus, nós seres humanos, quando nós não entendemos a palavra de Deus, quem Ele é, o que Ele faz, às vezes nós decepcionamos com algumas coisas. E eu acredito que já falei aqui alguma vez, me perdoe ser repetitivo, mas teve um certo dia que eu esperava muito, vem de encontro a essa palavra, eu esperava muito a respeito do meu pai, a respeito de ser cuidado como filho por um pai. Não sei se todos vão me compreender. Tem gente que não é tão afim do abraço. Eu tenho uma filha que ela não é afim do abraço. Esses dias, a minha mais velha, esses dias eu falei por brincadeira, deixa eu dar um beijinho nessa cabecinha. Ela fez, não é tão fã de apego, essas coisas. Mas tenho até um testemunho, compartilhei com o Bispo Cacá, a minha vida. Para quem não me conhece, eu tenho 2 filhas. A minha primeira filha, ela é minha filha de criação, mas é minha filha. E depois de tantos anos, veio o aniversário dela de 20 anos agora, no dia 27 de outubro. E nesse tempo que eu assumi a paternidade dela, desde os 8 anos, me tornei pai sem ter sido um pai. Não tinha experiência de um pai, não peguei no colo, então aprendi na raça. Fiz uma aliança com a minha esposa, falando que cuidaria da minha esposa e da minha filha. E quando você tem que aprender uma coisa de uma hora para outra é difícil, né? Mas louvado seja Deus, nesse último aniversário dela, deixei uma mensagem no status, falando que era minha princesa, é linda, continua linda. E ela retornou dizendo que me amava muito. Isso para mim foi, não sei se vocês compreendem o que eu estou falando, mas eu me cobro bastante. Eu me cobro bastante sobre a questão de que se eu estou executando a responsabilidade que foi colocada sobre mim. E isso é maravilhoso. E eu tive esse testemunho. E no caso da minha vida com o meu pai, eu sempre fui essa pessoa que gosta de abraçar, né? Tanto que quem já me conhece já sabe que eu sou assim. A primeira coisa que eu faço é um cumprimento de mão com os homens, um abraço, né? Enfim, então sempre fui assim. E não foi algo que eu recebi do meu pai. Não foi algo que eu recebi do meu pai. Abraços, carinho, beijo, afeto. E depois de um tempo reconheci que não foi porque ele não queria, mas a gente só pode dar aquilo que a gente recebeu. Não tem como a gente dar o que não recebe. Demorou para mim entender isso, mas eu entendi. Mas todo o carinho que eu esperava no meu coração, tudo aquilo que eu esperava do meu pai, eu entendi que eu já tinha em Deus faz tempo. Eu só não tinha entendido isso, e quando eu entendi que Deus é meu pai. Então, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas Ele também é pai, e Ele é meu pai. E pelo que eu estou vendo, é pai de muitos aqui. Então, todo aquele afago, todo aquele carinho, aquele amor, eu entendo hoje que eu já tinha em Deus, só não sabia. Então isso é maravilhoso. E quando nós descobrimos isso na nossa vida, faz toda a diferença. E no que diz respeito ao cuidado, nós acabamos de ler aqui uma palavra sobre o Senhor dizendo a Jacó que estaria cuidando dele. E quando essa palavra veio ao meu coração, ela veio ministrando sobre mim, no que diz respeito à nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada com Deus. Estava até conversando com um irmão, compartilhando de que eu sou um cara muito realista. E nós, numa caminhada com Deus, nós temos que ser realistas, amados. Numa vida com Deus, nós temos que ser realistas. Não podemos ser pessoas que ficam imaginando, sonhando coisas que não vão existir. E você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Como foi dito sobre o tema, Deus é um Deus de aliança. E Deus foi um Deus de aliança com Abraão, foi um Deus de aliança com Isaac, e agora
Jacó, em um determinado momento da vida dele, tem sobre a sua vida a manifestação do Senhor, dizendo a ele sobre o cuidado e zelo que teria sobre a vida de Jacó, como teve sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Isaque também. E o que foi ministrado ao meu coração, e lendo as Escrituras, fazendo uma leitura consciente sobre tal caminhada com Deus, nós vemos aqui que Jacó, diante dessa aparição do Senhor em sonho, Jacó decide fazer o quê? Uma aliança com Deus. E é algo muito sério na nossa vida. Por quê? Porque aqui, quando nós lemos as Escrituras, desde o capítulo 25 em diante, quando nós vemos a história da vida de Isaque, iniciando ali nos fins dos dias de Abraão e partindo para Jacó, logo em seguida falando sobre o parto de Rebeca, nós percebemos aqui que essa é a primeira aparição do Senhor na vida de Jacó. E quando Deus se manifesta na vida de Jacó, o que Jacó faz? Uma aliança. A pergunta que fica para nós hoje é: quantas vezes o Senhor ele já tem se manifestado na minha vida e na sua vida? Não precisa responder para o pastor, eu vou te responder muitas vezes. Muitas vezes, porque podemos dizer que o Senhor já está se manifestando nesse culto. Desde o momento que você entrou por aquela porta, que você cumprimentou alguns, sentou na sua cadeira, os louvores foram entoados, o Senhor já vem falando conosco nos louvores. Talvez o Senhor já vem falando comigo e com você antes de chegar aqui, porque você sabe que tem um momento que você vai parar e você vai falar: é hora de me arrumar, é hora de eu tomar o meu banho, de escolher uma roupa e ir para a casa do Senhor. E talvez neste momento o culto já começou lá dentro da sua casa, dentro do carro, porque você já começou na sua mente a imaginar você na igreja, você falando com Ele e desejando que Deus fale com você. E o Senhor já tem se manifestado, tanto que depois você fala para a pastora Lu, ela fez alguma coisa no meu celular e olhou uma mensagem. De alguma maneira ela olhou a mensagem. Brincadeira, gente, eu estou falando que o que a pastora Luciana ministrou aqui nos louvores é o que vai trazer sobre a palavra, no que diz respeito à confiança. O Senhor já vem falando aqui, então o Senhor já tem se manifestando na sua vida. E a pergunta que eu faço para a igreja é: vai fazer aliança com Deus ou não? Já fez aliança com Deus? Vai permanecer na aliança com Deus? Precisamos ter isso muito claro no nosso coração, porque isso é o que vai fazer completa diferença na nossa vida, a aliança com Deus. Só que uma coisa nós temos que meditar também é como que nós queremos fazer essa aliança com Deus. Eu não estou te entendendo, pastor, eu vou te explicar. Aqui a palavra, ela relata sobre essa questão de que o Senhor, ele se manifestou na vida de Jacó. E se puder colocar aqui para mim, por gentileza, é o mesmo capítulo, só que o verso de número 20. Jacó disse assim: então em Betel Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. Pode parar aí. Nós vemos uma declaração de Jacó aqui que chama a atenção. E sabe por que chama a atenção? Por causa que ele quer fazer uma aliança com Deus condicional. E hoje, infelizmente, muitos querem fazer aliança com Deus condicional. Porque se o Senhor me der isso,
Se o Senhor me der aquilo, se o Senhor fizer isso, aí eu sou contigo. Mas, igreja, eu te pergunto, qual é o tipo de aliança que nós fizemos com Deus? É condicional como a de Jacó? E se Deus fizer aquilo que você não quer que seja feito na sua vida, você vai continuar com aliança com Deus? Por que você está falando isso, pastor? É simples. Quando nós voltamos a alguns capítulos atrás, nós vamos ver desde Gênesis 12, quando Deus se manifesta na vida de Abrão. Abrão, em outras palavras, só tinha a esposa, e a esposa estava numa condição que não era uma condição agradável para Abrão, por causa que ela era estéril, já não tinha seu pai, porque morreu, e tinha ali o seu sobrinho Ló. Essa era a condição de Abrão. E Deus se manifesta na vida de Abrão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e tu serás uma bênção. E ele prossegue dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E sabe o que a palavra vai dizer? A palavra vai dizer que Abrão, aquele que não tinha nada, foi. Sem requerer nada de Deus, aceitando uma aliança com Deus. Porque de certa forma podemos dizer que Abraão já estava no lucro. E posso dizer uma coisa para você, igreja: se nós analisarmos a nossa vida, nós já estamos no lucro. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele não vai atrás de Deus, mas Deus vai atrás do ser humano. Pode ser que haja um engano do pastor aqui, que talvez 1, 2 ou 3 tenha ido atrás de Deus, mas geralmente é Deus que vai atrás do ser humano, porque o ser humano, ele se corrompe com as coisas desse mundo. O ser humano, ele fica vislumbrado com as coisas desse mundo, e quando ele almeja alguma coisa, ele almeja as coisas desse mundo. Ele não almeja ser santo, ele não almeja renúncia, ele não almeja uma vida de obediência. Todas questões que trazem salvação sobre a nossa vida, e salvação pela graça. Então hoje, meu amado, nós já estamos no lucro. Se tem uma coisa que nós podemos fazer hoje, sabe o que é? Dar um forte glória a Deus. Aleluia. Já estamos no lucro, já estamos. É Deus que vai atrás do ser humano. Eu, pastor Elzo, foi Deus que veio atrás de mim, pela misericórdia dEle, pela graça, pelo amor não merecido. Como nós já conhecemos, pastor Flávio pregou isso no domingo passado: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar, mas para salvar. Então nós vemos o Senhor sempre indo atrás do ser humano para salvar ele. E aí nós vemos aqui nessa história que Abraão, ele não tinha nada, e ele não propôs moeda de troca com Deus. Tipo assim, eu fui achado. Tem até um louvor que fala a respeito disso, agora eu não vou me lembrar. E o pastor Flávio falou que eu louvo pior do que ele, então eu não vou me arriscar. Tudo bem que é a concepção dele, eu acho que eu louvo melhor que você. Mas enfim, não vamos entrar nesse ponto, né? Porque o pastor Elzo foi chamado para pregar e não para louvar. E como já foi falado aqui, teve um jejum, e quem está composto no jejum entrou Yasmin e o Gustavo. Em outras palavras, eu e você, irmão, fora. Independente de quem é melhor um do que o outro, estamos fora. Nós vemos aqui que Abraão não quis impor moeda de troca. E depois nós vamos ver, no capítulo 25, 26, Abraão morre, Isaac continua a chamada, sem impor nada em troca. Mas Jacó quis impor, sendo que o Senhor já tinha trago sobre ele, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, prometendo para ele ali, sobre a vida dele, a descendência dele se espalhando, todos os povos sendo abençoados por meio de Jacó, e que estaria com ele.
Jacó era um homem que, quando nós vamos ler aqui a respeito da história dele, era um homem que não caiu a ficha dele, de que a única coisa que ele precisava na vida dele era Deus. E meu amado, o que eu e você precisamos hoje é Deus, irmão. É Deus. Eu estava meditando, estava refletindo no decorrer da semana, pensando aqui, meu amado, vamos supor que o governador de São Paulo, um ser humano, um homem que vai morrer, ele chega em você e fala assim: sabe seu trabalho? Larga. Larga. Os cursos que você fazia, larga. Você não vai trabalhar, você não vai fazer curso, você não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque quem vai te sustentar sou eu. Você ficaria em paz? Creio que sim. Só que eu vou falar para você uma coisa: o governador não está aqui. O prefeito também não está aqui. Se você encontrar lá na rua, ele vai abraçar você e vai chamar você de meu eleitor. Só que ele não sabe 1/3 da sua vida. Só que nessa noite, o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e que tem sobre as suas mãos o governo sobre tudo, Ele está aqui nessa noite. E a pergunta que eu faço para a igreja é: você acha que você entregando a sua vida a Deus, de todo o seu coração, algo irá te faltar? A resposta é não, meu amado. A resposta é não. Não vai te faltar nada. Porém, o que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que agir em confiança com o Senhor, sem querer moeda de troca, confiando plenamente nele. Nós vemos na história de Jacó, que Jacó, ele queria o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura nada mais é do que ali, aquele que é o primeiro filho, o homem, nascido da família, ele teria honra sobre todos os seus familiares, sobre os seus parentes, todos teriam que se sujeitar a ele. E no caso aqui de Jacó e seu irmão Esaú, que era o que tinha o direito de primogenitura por ser o primeiro, ele ali teria o direito sobre tudo. Todos teriam que se submeter a ele. As bênçãos do Senhor que estava sobre Abraão passara para Isaac, passaria para ele. Só que ele desprezou a bênção do Senhor sobre a vida dele, por conta de que Jacó, ousado, querendo a bênção, fez ali um guisado e falou: vende para mim o seu direito. E ele ali falou: o que me serve? Do que eu vou ter proveito desse direito? Né? Eu vendo. E ali Jacó entregou o guisado e o pão para o seu irmão e vendeu ali. Só que depois, em outro determinado episódio, nós vemos aqui que Isaac pede para o seu filho Esaú: vai, pega uma caça, prepara um guisado dali, prepara uma refeição do jeito que eu gosto, né? Porque ali Isaac já estava, entre aspas, no fim dos seus dias, seus olhos escureceu, não enxergava mais. Pediu para Esaú que preparasse, que pegasse fosse caçar. Ali Esaú, quando nasceu, ele era especialista em caça. Jacó era um homem que habitava em tendas. Então ele ali foi pegar essa caça para preparar um prato para o seu pai, para que o seu pai pudesse se fartar daquele prato que seu filho fizesse. E ali ele pudesse abençoar a Esaú. Só que nós vemos aqui o começo de um tropeço na vida de muitos, que é o quê? Fazer as coisas com o poder das suas próprias mãos. Não querer esperar o tempo de Deus. Não querer esperar a vontade de Deus. Não querer cumprir com aquilo que Deus instruiu para cumprir. E a pessoa, ela age pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. E é aí que tropeça. Porque
Qual foi aqui o erro de Jacó? O erro de Jacó foi que ele se deixou envolver pelo desespero da sua mãe. Porque a sua mãe, a história vai relatar, depois você vê lá em Gênesis capítulo 25, que na gestação de Rebeca, havia uma briga dentro do ventre dela e ela, meu Deus, por que está acontecendo isso? E o Senhor fala para ela, ó, vai ter 2 gerações dentro de você, 2 nações. Só que o maior servirá ao menor. Então ela, no entendimento dela, limitado, porque nós também somos assim, limitados em nosso entendimento. A palavra do Senhor já fala para nós, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, bem como os caminhos dele também são mais altos que os nossos. Então o Senhor, ele tem um pensamento que vai além, um entendimento que vai além do nosso. E o mais correto a se fazer quando a gente está com alguma confusão na mente, é buscar o Senhor, é orar ao Senhor, é se consagrar, é jejuar, pedir resposta a Deus. Só que o ser humano, ele é muito ansioso, ele quer as coisas para ontem, ele não quer esperar, e quando não espera, acaba abraçando consequências trágicas sobre a sua vida. Jacó, ele decide escutar o conselho de sua mãe, que diz, olha, eu escutei o que seu pai disse, ele vai abençoar Esaú. E olha só como são as coisas, a palavra também vai falar, não só que Rebeca tinha esse entendimento, mas Isaac gostava mais de Esaú, e Rebeca gostava mais de Jacó. E por conta desses fatores, ela fala, olha, ele vai abençoar seu irmão, não vai abençoar você. Aí você tem que se passar por Isaac. Ah, mãe, aí Jacó, a mãe, mas ele vai descobrir. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Vai lá, pega um animal, traz para mim, eu vou cozinhar do jeito que seu pai gosta, e a gente vai colocar uma veste em você, você vai ficar igualzinho a Jacó. Você vai ficar igualzinho a Esaú. Jacó fez tudo isso. Pegou, fez a sua... Pegou o animal, entregou para a mãe, cozinhou, vestiu as vestes, como se fossem uns tipos de vestes de gala que Esaú tinha, para poder ter o cheiro de Esaú. Pegou ali a lã do bicho e colocou nas mãos de Jacó, e Jacó foi lá e falou com seu pai. Seu pai na hora ouviu a voz, falou, peraí, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Comeu, se fartou, falou, vem cá meu filho, e quando sentiu o cheiro, pensou que era Esaú, e abençoou e declarou a bênção sobre a vida de Jacó. E Jacó, depois disso, saiu, quem que chega? Chega Esaú, com o animal, a caça. A palavra vai falar que Isaac treme, fala, quem que estava na minha presença? Foi seu irmão, porque eu orei por ele. Esaú ficou doido com Jacó. E o que acontece? Jacó tem que sair para que não seja morto pelo irmão, porque o irmão colocou no coração dele, na hora que meu pai morrer, em outras palavras, eu pego esse peão, só vou deixar meu pai morrer. E Jacó saiu, e chegamos nessa parte onde nós falamos aqui, sobre o Senhor falar com Jacó e abençoar, e Jacó faz um voto, e aí ele prossegue a vida dele. E aqui é onde tem o ponto principal dessa mensagem. Hoje, meus amados, quando o Senhor se manifesta na nossa vida, o Senhor, Ele quer trazer salvação sobre a nossa vida. Ele quer trazer livramento. Ele quer, como já foi pregado aqui, em 2 quintas-feiras, há 2 semanas atrás, sobre o plano de salvação. A maior promessa que nós temos sobre a nossa vida é a salvação eterna. Ele quer nos salvar.
Porém, meu amado, nós temos que compreender algo. Quando Deus, Ele nos chama, o nosso passado, ele não é apagado, meu irmão. O nosso passado, ele não é apagado. O Senhor, Ele nos chama, nós reconhecemos o senhorio, o aceitamos como seu único e legítimo Senhor e Salvador. Porém, meu amado, nós tivemos um passado. E tem muitas pessoas que não estão sabendo lidar com o passado que teve, ou não aceitam as consequências. Porque, meu amado, enquanto nós não aceitamos a Jesus Cristo, nós fomos falhos, nós fomos pecadores, fizemos o mal. E o Senhor, pela sua infinita graça, pela sua misericórdia, se manifestou na nossa vida como se manifestou na vida de Jacó. E isso é maravilhoso, você em meio às falhas e erros, ser reconhecido por Deus. Porém, o nosso passado, ele não é apagado, meu irmão. Ele não é apagado. E por que você diz isso, pastor? Simples. Porque Jacó, tanto Jacó como nós, podemos dar mais um glória a Deus aqui se quisermos, porque a misericórdia dele está sobre as nossas vidas. Jacó poderia ter construído a vida dele em paz. Só que qual que foi o erro de Jacó? Jacó não quis confiar na palavra de Deus, preferiu confiar na palavra da sua mãe. E meu amado, desculpa eu falar isso, mas eu preciso. Nossa mãe, é muito bom ter mãe, é muito bom ter pai. Mas se o conselho do pai e da mãe não vem em concordância com a palavra de Deus, meu amigo, não é conselho bom. Pastor, não vou falar mais com você, tudo bem. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Se o conselho do pai não é um conselho que está fundamentado na palavra, não é conselho bom. O conselho da mãe não está fundamentado na palavra, não é conselho bom. O conselho do marido, da esposa, não está fundamentado na palavra, não é conselho bom. E Jacó abraçou a maldição por conta de ter ouvido um conselho da mamãezinha querida, onde não deveria ter ouvido. E por que não deveria ter ouvido? Simples, porque Deus é um Deus todo-poderoso. Imagina se Abraão ficasse preso em direito de primogenitura. O que Abraão ia ter? Nada. Até porque a ordem foi: sai do meio da sua terra e da tua parentela. E que direito Abraão tinha se ele fosse se prender nisso? Nenhum. Mas Abraão foi fiel. Abraão manteve a sua aliança com Deus. E em tudo Abraão foi feliz, porque ele confiou em Deus. E é o que eu e você precisamos fazer, meu irmão. É confiar em Deus e não ficar se prendendo no homem, que nós seremos felizes por causa do homem, que isso e aquilo. Não, meu amado, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos confiar nele, na palavra dele. Nós vemos que na história de Abraão, imagine, Isaac poderia ficar triste, desmotivado, porque Ismael nasceu primeiro. E vice-versa também, porque Ismael poderia ter ficado triste, por conta de ser o filho da serva, de não ser o primogênito, de ser ali menosprezado, porque o seu pai Abraão mandou ele ir embora com a sua mãe Agar. E ele foi menosprezado por Deus, Ismael? Não. Não foi menosprezado. Isaac seguiu os passos do seu pai, confiou em Deus. E foi cuidado por Deus, mas Jacó quis confiar no ser humano.
se prender no poder do homem. Meu amado, entenda bem, quem cuida de você todos os dias é Deus. Quem cuida de nós é Deus todos os dias, e é nele que temos que ter a nossa confiança. É nele que devemos estar presos. E Jacó, por não ter confiado em Deus, ele acabou passando por momentos difíceis. A misericórdia do Senhor estava sobre ele. Havia uma palavra dizendo que o maior serviria o menor, claro, mas ele poderia ter feito tudo diferente para que isso acontecesse. Rebeca poderia muito bem ter falado com Isaac. O que nos mostra, sabe o que essa palavra chama a minha atenção, bispo? A falta que faz uma simples conversa. Uma simples conversa, que Rebeca poderia chegar em Isaac e falar: meu amor, Deus falou comigo. Falou o quê? Que o maior servirá ao menor. Nós não vemos o registro dessa conversa aqui com Rebeca, mas o que nós vemos é como se fosse uma acepção de pessoas, uma certa acepção. Não era falta de amor, mas Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Decisões imprudentes levam a más consequências. O fato de Jacó ter enganado seu irmão, aí você lê depois em Gênesis 26, 31, 34. Seguiu o mau conselho da sua mãe, Gênesis capítulo 27, verso de número 6 ao 17. E pior, esse foi ousado, hein? Usou o nome de Deus com mentira. Gênesis 27, 20, porque quando ele fala com o Senhor, vou falar aqui rapidinho para você. Tipo assim, Isaac deu uma ordem para Jacó, para Esaú, fala: nossa, mas tão rápido assim? Ó, o verso 20. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Jacó foi ousado ao ponto de mentir e ainda usar o nome de Deus. Meus amados, se tem uma coisa que não vai passar despercebido nessa terra, é usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus de qualquer maneira. Jacó, ele fez tudo isso. E qual foi o resultado? As consequências. Jacó, ele saiu. Jacó, ele saiu para viver a vida dele, foi viver no meio da parentela dos familiares da mãe dele, porque mesmo ele tendo enganado, aqui nós temos uma lição de amor também, por causa que Jacó enganou seu pai, mas Isaac não deixou de aconselhar seu filho. Meu amado, uma coisa que nós temos que fazer é guardar nosso coração, porque o nosso coração facilmente se ira, o nosso coração facilmente endurece, se nós não fizermos aquela lavagem diária. Isaac não deixou de instruir e dar direção para o seu filho em meio à falha dele. Instruiu para que ele fosse para o meio da parentela de sua mãe, e ele foi. E ali Jacó quis construir uma família. Viu uma jovem Raquel, se apaixonou por ela e decidiu fazer um trato com Labão, que era seu tio e estava prestes a virar sogro. Trabalho 7 anos pela vida dela. E o que vai acontecer? De forma bem rápida. O que aconteceu com Jacó? Engano. Engano. Labão enganou sobre seu casamento, tendo que casar com Lia primeiro, porque a palavra vai explicar que o costume da época era: quem quisesse casar com a filha de alguém, primeiro tinha que casar com a primogênita, para depois casar com a outra. No caso, a filha de Labão, a primogênita, era Lia. Jacó só poderia casar com Raquel depois que casasse com Lia, só que ele não sabia disso. E ele achou que estaria tudo certo para ele.
Mas, quando se completou os 7 anos, a ele foi entregue Lia. E ele teve que trabalhar mais 7 para ter Raquel. Teve que trabalhar dobrado para ter Raquel. A outra consequência sobre a vida de Jacó, injustiça. Gênesis 31, 7, depois você pode ir lá. Labão mudou o salário dele por 10 vezes. Outra consequência sobre a vida de Jacó, perseguição e risco de vida. Depois você dá uma olhada em Gênesis 31. Jacó teve que sair, fugir, junto com suas esposas, Lia e Raquel, para que não sofresse na mão de Labão. Pastor, por que tudo isso aconteceu com Jacó? Porque o passado de Jacó não foi apagado, meu irmão. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo. Sério mesmo, meu amigo, que você não está entendendo? Quem foi você? 2 perguntas: quem foi você e quem é você? Consequências, amado. Consequências, amada. O passado não foi apagado. O Senhor permitiu que essas coisas acontecessem sobre Jacó. Algumas consequências ruins acontecem na nossa vida não por desobediência. Deus permite que essas coisas aconteçam, porém Ele nos guarda. Trabalha nas nossas vidas, como aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não tinha pecado algum, mas ele estava no Getsêmani, orando, suando sangue. Sobre ele viria uma consequência terrível, mas Deus era com ele. Mas existem circunstâncias na nossa vida, amado, que são causadas pela nossa falta de temor, pela falta de confiança em Deus, e querer agir com o nosso entendimento, com o que a nossa cabeça nos orienta, pensamentos que não estão vinculados à palavra, pensamentos que não são sustentados pela palavra. E nós vemos que Jacó não foi o primeiro. Nós vamos ver depois lá na frente Saul fazendo a mesma coisa. Samuel falou para ele: em 7 dias eu chego para oferecer o sacrifício, me espera. Mais uma vez o ser humano ansioso, não quer esperar a vontade de Deus. A vontade que nós vemos lá em Romanos 12, a boa, agradável e perfeita vontade dele, não quer esperar, ansioso. O fim de Saul, morte dele, morte dos seus filhos e da sua descendência, por não ter confiado. Jacó passa por todas essas situações, e a pergunta é: o que Jacó fez diante de tudo isso? Jacó fez, meu amado, minha amada, aquilo que nós precisamos fazer: confiar em Deus. Confiar em Deus, ser realista com a sua vida. Errei, Senhor. Pequei contra Ti. Está acontecendo isso? Verdade, Senhor, verdade. Eu deixei me levar pelo desejo, deixei me levar pela vontade, extrapolei, não me segurei. Errei, Senhor, errei. E suportar esse tempo. Dá para suportar? Dá para suportar. Sabe por quê? Porque o Senhor, lá na aliança feita com Jacó, Ele disse: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Ou seja, Jacó,
ele não foi livrado das consequências que veio sobre a vida dele por conta de erros do passado. Mas Jacó não ficou transferindo culpa. Jacó, como é dito aí fora, não ficou dando de louco. Ele reconhecia quem ele era. E nós precisamos reconhecer quem somos. O Senhor espera isso de nós. Davi, quando errou e foi denunciado o pecado dele, ele falou: é verdade, eu pequei, me perdoa, Senhor, só não tira teu espírito de mim. E o que aconteceu com Davi? Davi passou por sofrimentos? Passou, mas em todo o tempo em que ele foi sincero e buscou se converter dos seus maus caminhos, o Senhor foi com ele. O Senhor o livrou de todos aqueles que tentaram contra a vida dele. Jacó também foi livrado, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jacó, mesmo passando por todas essas coisas, ele procurou se manter fiel à palavra que ele deu. Então era para trabalhar 7 anos? Trabalhou 7 anos. Era para trabalhar mais 7 anos? Trabalhou mais 7 anos. O sogro dele falou: continua cuidando das minhas ovelhas. Jacó queria cuidar da casa dele, finalmente ter o tempo para cuidar da casa dele. Mas ele disse: não, continua cuidando. E Jacó fez um trato com ele. Jacó fez um trato, honrou. Por 20 anos, Jacó teve uma vida ali junto com o sogro dele. E procurou cumprir fielmente tudo aquilo que ele falou que ia fazer. E por ele ter sido fiel a isso, o Senhor guardou ele. O Senhor protegeu ele. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer, lá no capítulo de número 31, que Labão começou a olhar com os outros olhos para Jacó. Começou a olhar com outros olhos para Jacó, porque Jacó começou a crescer. Jacó cresceu. Jacó se tornou próspero. Jacó tinha sua família, tinha seus filhos. E essa é a resposta para a minha vida e para a sua vida, amado. O que, pastor? Buscai o reino e a justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quer ser feliz? Busca o reino. Quer ter uma casa estruturada? Busque o reino. Não quer ter falta de nada? Não é garantia, porque pode faltar. Paulo disse em Filipenses 4 que sabe ter muito, ter pouco. Porque infelizmente tem um evangelho sendo pregado aí que você não vai passar por dificuldade. Mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Tem um povo aí que fala assim: como que você passa por isso, sendo que ele é o dono do ouro e da prata? Dá vontade de falar, Filipenses 4. Dá vontade de falar: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Simples, está respondido, meu amigo. Um evangelho, esquece esse evangelho aí. Esquece, porque a dificuldade pode existir sim. Mas se Deus for contigo, meu amado, aleluia, se você for com Ele, Ele vai ser contigo. Ele vai ser contigo. Quando Labão viu que ele estava crescendo, a palavra do Senhor vai dizer ali que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que tem o nosso pai, que não sei o quê. Começou uma inveja. Começou uma inveja sobre ele. E Labão quis ir atrás de Jacó. Mas no capítulo 31, no verso de 11 e número 13, vai dizer que o Senhor se manifestou em sonho. Não faça mal, não fale mal e não fale bem contra Jacó, Labão. E quando Labão alcança Jacó, Labão vai falar: eu tinha poder para te fazer algum mal, mas o Senhor se manifestou. Entenda bem, meu amado, se você for homem, mulher de aliança com Deus, pode descansar seu coração. Eu não sei qual foi a aflição que você chegou aqui. Eu não sei o que você tem passado,
Mas o que eu posso te dizer é, seja fiel. Seja fiel a Deus,